Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos nos traz uma oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque o livro dos Salmos é uma reunião, uma coleção, uma coletânea de vários textos que foram escritos por vários autores diferentes no seu relacionamento íntimo com Deus. Vários autores estavam passando por várias situações da vida e eles escreveram o Salmo com o propósito de trazer um ensinamento, com o propósito de fazer uma oração, com o propósito de mostrar quando estavam abatidos, quando estavam se sentindo solitários, quando estavam em dúvida em relação ao seu valor como pessoa, quando estavam passando por situações de castigo porque tinham cometido pecados e então eles se arrependeram e foram até Deus, e quando eles estavam alegres, festejando e comemorando. Então, o livro dos Salmos, ele trata de todas as situações que normalmente ocorrem na nossa vida, ao longo da nossa vida. E, além disso, o livro de Salmos ele tem uma grande extensão. Ele é o maior livro da Bíblia. Ele tem 150 textos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 102, mas a realidade é que o livro de Salmos não tem capítulos, porque os Salmos, eles são uma coletânea, uma reunião que o povo judeu realizou dos escritos ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo do tempo, e depois formaram essa coleção do livro dos Salmos. Mas nós estamos usando aqui uma Bíblia digital. Então, nessa Bíblia digital, ela coloca Salmos capítulo 102 para indicar que nós estamos lendo o número 102 dos Salmos. Quando você faz referência a um salmo, você deve dizer salmo no singular e dizer o número do salmo, Salmo 102. Ou você pode dizer Salmo de número 102, porque você está indicando que é o salmo que está dentro do livro dos Salmos na posição 102. E salmos no plural você usa para se referir ao conjunto, à reunião de todos os salmos. Mas o livro dos Salmos, além de ter uma grande extensão, 150 textos, que permite que um relacionamento com Deus de 150 dias, se você ler um salmo por dia, que engloba 5 meses, praticamente a metade de um ano, ele permite que você tenha esse contato com Deus em cada salmo, e quando você medita em todo ele, em todo o livro dos Salmos, você consegue sair da leitura com uma renovação de esperança, confiança e a certeza de que Deus está conosco, independente das circunstâncias que nós estejamos passando. Então, o livro dos Salmos ainda é interessante que ele começa com o salmo, logo que você abre o livro de Salmos, logo no Salmo primeiro, ele fala como ser bem-sucedido. Então ele diz assim, que bem-aventurado, ou seja, você vai ser bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter, não parar no caminho dos pecadores e não ficar sentado na roda dos escarnecedores. Então, se você não segue o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, os pecadores são aqueles que praticam o pecado, e pecado significa fazer algo errado, errar o objetivo da vida. Então, nós dizemos que fumar e beber e se prostituir é pecado porque quando uma pessoa fuma e bebe e se prostitui, ela cria uma desgraça na sua própria vida. Ela fica com problemas de saúde, pode morrer mais cedo
não cuida do corpo e, no caso da prostituição, a pessoa não consegue encontrar a felicidade de ter um porto seguro, uma família para seguir a Deus, mas vive de maneira aleatória, espalhado pelo mundo. Então é pecado por causa disso, porque Deus ele não quer isso para ninguém. Ele quer o caminho da verdade, onde você tem saúde, você tem plenitude, você tem alegria, você tem realização, você tem porto seguro, você tem satisfação, onde você tem geração, posteridade, pessoas que você pode cuidar e transformar o mundo para o bem. É isso que Deus quer. Essa é a vontade de Deus. Por isso que quando uma pessoa faz alguma coisa que discrimina o próximo, que diminui o próximo, isso é pecado. Porque você está criando uma divisão, está criando guerra com outras pessoas quando a união permite que você consiga o bem à sua volta, na sua vizinhança, e quando todos estão bem, a sua vida também vai bem. Quando você vê pessoas que não estão sendo educadas para a verdade, essas pessoas pensam em furtar, em roubar, em matar, em corromper. Uma pessoa que não pensa a respeito da união, a respeito do amor ao próximo, mas só pensa nela própria, ela consegue praticar a corrupção, a mentira, a trapaça, o engano, desconsiderando o que vai acontecer com o seu próximo. Por isso que a Bíblia fala no Salmo de número 1, que você vai ser bem-sucedido, você vai ser uma pessoa feliz se você desviar do conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, para que você não seja influenciado para fazer essas mesmas coisas, para arruinar a sua vida, para estragar o seu caminho, e não se sentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que fazem fofocas, que reclamam da vida, que murmuram de tudo, aqueles que só têm palavras negativas, palavras que diminuem, depreciam os outros, fazem fofocas a respeito dos outros. Essas rodas de escarnecedores que só murmuram, só reclamam ou vivem fazendo piadas, discriminação contra outras pessoas, são rodinhas de conversa que vão corrompendo aqueles que participam delas. As pessoas perdem tempo e não usam o tempo de maneira produtiva. Então o Salmo de número 1 começa dizendo isso, que você vai ser bem-sucedido se você não andar no caminho dos pecadores, não parar na roda, no caminho dos pecadores e não sentar na roda dos escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor de dia e de noite para fazer o que está escrito nela. Porque fazendo isso, você vai ser comparado a uma árvore que está plantado a um ribeiro de águas, cujas folhas nunca secam e que dá o seu fruto na estação própria. O que significa que as folhas nunca secam? Que se você está do lado do ribeiro de águas, o ribeiro de águas é Jesus, a verdade, a palavra de Deus. Quando você tem Jesus e a palavra de Deus orientando a sua vida, é como se você estivesse bebendo água limpa todo dia. Nós sabemos que o nosso corpo precisa de água. A água é vital. Então, quando você bebe água limpa e água que vem de Deus todos os dias, você tem uma fonte que permite que a sua esperança, a sua paciência, o seu amor, a sua confiança, a sua fé estejam sempre, todos os dias, sendo restabelecidas, renovadas. Então as suas folhas não secam. E que dá o seu fruto na estação própria significa que se você estiver na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta ou na velhice, quando você medita na lei do Senhor, você sempre vai ter o seu fruto no tempo certo. Quando for o tempo de cada coisa na vida, você vai ter alegria. Você não vai chegar
como acontece com muitas pessoas que chegam na idade adulta, carregadas de arrependimento e remorso de coisas erradas que fizeram na adolescência. Você não vai chegar na adolescência carregado de arrependimentos que fez durante a infância. Tem crianças que foram instruídas no caminho do crime, no caminho do erro, e que, mesmo sendo crianças com 8, 9 anos, ficam carregadas de raiva, de ódio, porque foram maltratadas pelos pais e que são até capazes de pegar uma arma e matar outras pessoas. Você pode ouvir essa mensagem e ficar chocado. Talvez você fique chocada pensando, mas existem essas crianças? Existem essas crianças. Basta você fazer uma pesquisa e você encontra crianças que foram tão desrespeitadas pelo pai, pela mãe, ou pela pessoa que estava cuidando delas, que elas saíram no mundo e depois elas foram influenciadas por outras pessoas que são do mal e que disseram: pega uma arma, mata essa pessoa. Então elas começam muito cedo no mundo da criminalidade, no mundo da falta de amor, porque elas não foram instruídas no caminho do Senhor. Por isso é importante que você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é avô, você que é avó, que você que é vizinho, se você pode comunicar a palavra de Deus, comunique. Você pode pensar, mas eu não sei o que dizer. Diga para a pessoa que vá à igreja, diga para a pessoa que ore a Deus, diga para a pessoa que Deus ama ela, diga para a pessoa que Jesus quer trazer salvação. Essas palavras podem fazer a diferença na vida de uma criança, na vida de um adolescente, na vida de um jovem que está perto de você e que pode ouvir essa palavra, essa orientação para buscar a Deus e ter a vida transformada. Mas o Salmo de número 1 fala que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite vai ser como essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O ribeiro de águas é a presença de Deus, é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, que vai trazer a renovação diária. As folhas não secam. Significa a fé, a esperança, o amor, a paciência, a mansidão, a tolerância, ou a vontade de ajudar os outros nunca vai secar de você, porque você está recebendo da fonte, que é Deus, que traz o ribeiro de águas. Quando a sua esperança, a sua fé começarem a morrer, você vai voltar a ler a palavra e ela vai renovar a sua vida. Então o Salmo de número 1 fala da importância de meditar na lei do Senhor durante o dia e durante a noite, para fazer o que está escrito na palavra, porque assim você vai receber o ribeiro de águas vivas. Você vai ter acesso com a fonte e você vai estar com Deus. E o Salmo 150, que é o último salmo, termina dizendo: todo ser que respira louve ao Senhor. Então você encontra no livro dos Salmos, primeiro, uma grande extensão. Você tem 150 textos que permitem que você tenha um período longo de relacionamento e comunhão com Deus. Quando você medita em um salmo por dia, você fica quase metade do ano conhecendo mais e mais a respeito de Deus dia após dia. Segundo, ele já começa mostrando de maneira didática, de maneira que nos ensina, que nos instrui, que nos orienta o que nós devemos fazer para receber uma vida bem-sucedida. Não andar no caminho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores e não sentar na roda dos escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque fazendo isso você vai ser como uma árvore que as folhas não secam e que o fruto é dado na estação própria, porque você está do lado de um ribeiro de águas vivas, de um ribeiro de águas, que é a sua fonte, que é Deus, que se revela cada dia que você lê um salmo. Então, e ele termina o livro no Salmo 150 concluindo que nós devemos sempre honrar a Deus, que todo ser que respira louve a Deus, porque no meio dos salmos você vai lendo no Salmo 3,
Se você está sendo perseguido pelos inimigos, você vai deitar e vai dormir, porque o Senhor é que te sustenta. Se você estiver sendo atacado por preocupações, por insônia, por doenças, o Salmo de número 38 vai dizer que na beira da morte, no meio da cama, o Senhor está ali dando sustento. Se você estiver com falta de alguma coisa, de saúde, de alimento, de consolo, de amigos, de familiares, o Salmo 23 vai dizer: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele dará saúde, conforto, consolo, dará a palavra que você precisa no tempo certo. Se você estiver abatido, o Salmo 42 vai dizer: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, espere em Deus no meio do abatimento. Se você estiver em angústia, o Salmo 46 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor é o seu socorro, ele está bem presente na hora da angústia. Se você pensar que está sozinho, o Salmo 121 vai dizer: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o Senhor, ele está do seu lado, ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, eis que o guarda de Israel não dormitará, nem tosquenejará. Ou seja, ele não vai tirar nenhum cochilo, mas ele estará ao seu lado. O Salmo 121 diz que ele está do seu lado nas horas difíceis, vendo o que você está passando. Então, o livro de Salmos, ele é uma porta de aprofundamento na relação com Deus. Ele é uma porta de ensinamento a respeito de como ser bem-sucedido. Cada salmo vai revelando e ensinando para nós o que fazer. A duração da nossa vida, diz o Salmo 90, é de 70 a 80 anos. E quando alguns chegam aos 80 pela sua robustez e força, grande parte deles é de enfado e cansaço. Então, no Salmo 90, no versículo 12, está escrito: Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Ele está dizendo que eu não posso perder o meu tempo, porque a duração da nossa vida é pequena. E se eu gastar o meu tempo errando muito, eu vou passar os meus últimos anos com desgosto. O mesmo Salmo 90 fala: Mas o Senhor tem 1000 anos como a vigília da noite, a vigília que passou. Então, o Senhor é de geração em geração. Então, o Salmo 90 fala que a nossa vida na terra é muito curta para viver errando. É de 70 a 80 anos, mas a eternidade, para onde nós vamos, depende do que fazemos nessa vida. Então, precisamos de sabedoria para acertar dia após dia. Por isso, o Salmo 90 fala: Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a contar cada dia, de maneira que alcancemos um coração sábio. Em outras palavras, que a cada dia eu possa corrigir e consertar e acertar. Corrigir, consertar e acertar. Corrigir, consertar e acertar, até que no final da vida eu possa chegar no caminho do que está correto e que eu possa entrar na eternidade com Deus, para que eu esteja na eternidade com Ele, no caminho correto. Portanto, o livro de Salmos, ele nos traz essa chance de a cada dia saber que Ele está conosco. Se você está cercado de solidão, pensando que você está sozinho, que você está sozinha, que ninguém ajuda você, o Salmo 13 fala: até quando o Senhor vai ficar longe? Até quando o Senhor não vai me ouvir? Mas eu sei que o Senhor me salvará e cantarei louvores a Ele. O Salmo de número 13 revela a confiança de que Deus derramará a sua salvação, trará a sua proteção. Ele se revelará
com a sua força e o ajudará, apesar dele estar se sentindo sozinho naquele momento que ele escreveu o Salmo 13. Ele escreve o que ele está passando, mas ele termina o Salmo dizendo: Eu cantarei louvores ao Senhor, mostrando que ele louva a Deus, mesmo se sentindo sozinho, ele louva a Deus, reconhecendo que Deus está comigo. Eu é que posso não estar percebendo, mas eu sei que ele está comigo. É uma atitude que mostra que ele tem maturidade, que ele tem fé, ele tem confiança. Quando nós somos mais imaturos na fé, nós pensamos que estamos sozinhos. Mas aqueles que têm mais maturidade sabem que Deus, às vezes, não responde de imediato, mas Ele está sempre ao nosso lado. O Salmo 32, no versículo 8, fala: Eu instruir-te-ei e te guiarei com os meus olhos. Então o Senhor, Ele está sempre nos guiando com os olhos dele. O Salmo 17, no versículo 8, fala que Ele guarda de cada um dos filhos como a menina do olho dele. Então, quando você lê o Salmo 17, no verso 8, e você sabe que ele guarda a vida dos filhos dele como a menina do olho dele, você não tem dúvida de que ele está com você. E aqueles que vão conquistando essa maturidade, esse aprofundamento no relacionamento com Deus, passam a ser mais fortes, resilientes, porque na hora da angústia sabem, o Senhor está ao meu lado. Eles sabem e invocam, declaram o Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se ele fez o céu e a terra, ele tem todo o poder. O Salmo 24, no verso 1, fala: Do Senhor é a plenitude da terra, e todos os que nela habitam. Então, Deus, ele é o dono de tudo que existe na terra. Então, nada do que você possa pensar que seja difícil ou que te preocupe pode tomar conta da sua vida, porque Deus é que está no controle e sabe como resolver e pode resolver todas as situações. Então, a leitura dos Salmos, percebam que quando nós lemos os Salmos, eles vão nos dando confiança em Deus. Ele vai aprofundando o nosso relacionamento com Deus. E nós, em todas as circunstâncias da vida, vamos entendendo que Ele está conosco. Até na hora da nossa morte, o Salmo 90 nos traz esperança. O Senhor é eterno. Então, Ele está conosco. Até para a morte há a solução do Senhor. Agora vamos entrar na leitura do Salmo 102. O Salmo 102 é um salmo que, se você buscar ele no texto original, inclusive o texto original dos Salmos em hebraico, o livro dos Salmos, ele é um livro de louvores. O nome desse livro no hebraico é Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. O povo de Israel usa o livro dos Salmos como um inário, como um saltério, como uma harpa, onde eles cantam esses salmos para honrar e louvar a Deus. E mesmo quando um salmo é de tristeza, de angústia, eles cantam, porque quando eles estão cantando aquele salmo, eles estão lembrando. Mesmo quando nós estamos em angústia, o Senhor está conosco. Então, eles encontram no livro dos Salmos motivos de louvar a Deus. Mesmo na hora da tribulação, na hora da angústia, há razões para adorar a Deus, porque Deus, no final, sempre está com eles. Até quando ocorrem castigos, você lê o Salmo 44 e o Salmo 74, o povo de Israel estava sendo ferido, eles receberam, sendo castigado, eles disseram assim: o Senhor está nos castigando, mas nós estamos reconhecendo a bondade de Deus naquilo que nós tínhamos dele. E o Salmo 102, que nós vamos ler agora, é um salmo que foi escrito, provavelmente, não se sabe quem escreveu o Salmo 102, mas foi escrito provavelmente por algum sacerdote ou algum exilado judeu. Exilado
é aquele que está fora da sua terra. O povo de Israel foi levado como escravo para a Babilônia e eles ficaram 70 anos como escravos. E a Babilônia entrou em Jerusalém, queimou a cidade, destruiu o templo, levou todo o povo escravo, e aí o povo ficou na Babilônia como escravo, e eles estavam se lamentando com saudade em relação à sua cidade. Eles estavam com saudade. E quem escreveu esse Salmo 102, escreveu esse salmo falando a respeito da dor, do sofrimento, da angústia, da solidão, de ser maltratado pelos seus inimigos e de ter saudade em relação a Jerusalém, em relação a Sião. Sião é um monte que fica em Jerusalém, onde o povo de Israel adorava a Deus. Então ele fala aqui nesse salmo que ele tem saudade de Sião, ou seja, ele tem saudade de voltar para a sua terra. E ele fala que ele se sente como pardal solitário, que ele se sente como um pássaro sozinho. Ele sente que está solitário. Então esse Salmo 102, ele tem um título que é a oração de pedido de ajuda e de lamentação pela solidão, pela dor e pela angústia. Mas esse Salmo 102 não é para falar de dor, de angústia e de aflição sem esperança. Ele é um salmo que renova a esperança em Deus e reconhece que Deus ainda vai fazer alguma coisa pelo povo e que Deus já está fazendo e fará no futuro coisas novas para as próximas gerações. Por isso que o livro de Salmos, ele é um livro que traz força espiritual, porque mesmo na angústia e na dor, eles louvam ao Senhor. Vamos ler aqui o Salmo 102, versículo 1. Na primeira parte aqui, do versículo 1 até o versículo 5, ele fala qual é o estado que ele se encontra. Nós estamos usando aqui algumas cores propositalmente. Então nós colocamos aqui do versículo 1 ao 5 de cor laranja, porque na primeira parte, esse salmista, nós não sabemos quem é o autor. Muitos vão dizer que quando as pessoas não sabem quem é o autor, por tradição elas falam que foi Davi que escreveu. Mas quem escreveu esse salmo, na verdade, foi algum exilado judeu. Porque Davi não estava vivo quando ocorreu a invasão da Babilônia contra Jerusalém. Ele já tinha morrido nessa época, por isso que é certo que não foi Davi que escreveu o Salmo 102. Mas você vai ouvir pessoas dizendo: o Salmo 102 de Davi, porque quando não se sabe quem escreveu, costuma se atribuir a Davi. O Salmo 102 diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Ele pede que Deus escute a oração dele, que o clamor, o pedido dele chegue até Deus. Ele está se sentindo solitário, está sentindo que Deus está longe. Versículo 2: Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, e inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Ele está insistindo aqui. Ele está sentindo que Deus se escondeu, que Deus não responde, que Deus não está com ele. Ele está sentindo isso. Versículo 3: Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. 4. Meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Veja, ele não consegue comer. 5. Já os meus ossos se pegam à minha pele. Os ossos que se pegam à pele mostram a magreza que ele estava, em virtude do meu gemer doloroso. Então aqui o versículo 1 ao 5 revelam qual é o contexto desse salmo. O Salmo 102 é chamado por muitos como salmo do aflito, o salmo do angustiado, o salmo do desolado. Tem também o Salmo 13, que as pessoas falam. O Salmo 13 foi escrito por Davi,
E o Salmo 13 ele fala: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Até quando o meu inimigo estará sobre mim, prevalecendo em relação a mim? O Salmo 13 fala disso. Então ele está lá no Salmo 13, o rei Davi está sentindo que está sozinho, mas aqui no Salmo 102, ele está falando que ele está sem comer, está pele e osso, ele está gemendo, ele sente que Deus não está ouvindo a sua oração. Agora vem o versículo 6 até o versículo 11, que ele fala como que ele se sente. Então aqui, do 1 até o 5, ele está falando de como ele se sente espiritualmente e da saúde dele, do corpo dele. Agora, do versículo 6 até o 11, ele fala como que estão as emoções dele. Veja, ele fala do espírito e do corpo, agora ele fala do emocional. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Então veja, ele faz comparação com pássaros. O pelicano quando está no deserto, o mocho quando está sozinho. 7. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Então ele se compara aqui com as aves, que estão sozinhas, que estão solitárias. Versículo 8. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Então aqui, a primeira parte, ele se sente solitário, emocionalmente. Segundo, ele está sendo atacado por inimigos. Versículo 9, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. 10, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Ele sente que foi Deus que fez isso com ele. 11, os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. E ele sente isso aqui. Tem alguns comentários que dizem que ele está falando a respeito do povo de Israel. Se você fizer uma pesquisa sobre o que aconteceu com o povo de Israel, você lê o livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias disse para o povo de Israel: vocês estão adorando outros deuses em outras montanhas. Eles estavam queimando incenso para outros deuses. E Deus disse para eles: se vocês não se arrependerem, eu permitirei que o rei da Babilônia entre nessa terra e queime Jerusalém, e vocês vão ser carregados como escravos e vão ficar lá por um período de 70 anos. E a Bíblia conta que eles não se arrependeram e eles foram carregados para a Babilônia e a cidade de Jerusalém foi queimada. Então, os comentaristas dizem que esse Salmo 102 foi escrito por um exilado judeu, e que provavelmente era um sacerdote. Nós vamos ver nos próximos versículos que ele ora pelo povo. Por isso que dizem que possivelmente ele era um sacerdote, alguém que se preocupava com seu povo. E ele, estando nesse exílio, provavelmente esses inimigos eram os babilônios, que xingavam e maltratavam o povo que estava como escravo, que colocavam eles em trabalhos forçados. Então, isso é o que levou esse escritor do Salmo 102 a escrever isso. Ele estava se sentindo muito triste e sentindo que Deus tinha abandonado a ele e por isso ele não conseguia comer. E ele só chorava em razão dessa situação que ele estava passando. Provavelmente no cativeiro da Babilônia. Agora veja o versículo 12. Aqui do 12 até o 14, ele mostra uma palavra de esperança. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Ou seja, a gente sempre vai lembrar que o Senhor é que cuidou de nós no passado. Nós estamos no exílio, estamos no cativeiro, mas a gente sabe que isso está acontecendo porque foi o Senhor que fez, o Senhor avisou, e nós sabemos que nas próximas gerações o Senhor vai ser lembrado. O Senhor sempre vai estar conosco, de geração em geração. E quando ele fala que o Senhor estará, permanecerás para sempre e a tua memória de geração em geração,
Ele está dizendo que nós estamos nesse exílio, mas o Senhor está conosco. Versículo 13: Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Sião é o nome da montanha que fica em Jerusalém, onde eles adoravam a Deus. Então, quando ele fala de Sião, ele está falando de Jerusalém também. Então, ele fala que tu te levantarás e terás piedade de Sião. Aqui nós vimos uma palavra de esperança. Ele está nessa condição física, espiritual e emocional, mas ele não perdeu a esperança. Ele tem uma certeza, o Senhor ainda se levantará. No 13 ele fala isso. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Então ele está dizendo, eu sei que Deus já vai mudar a nossa situação. 14. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Aqui, o versículo 14, ele está se referindo à saudade de Jerusalém. Quando ele fala assim, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, ele está se referindo à cidade deles. Ele está dizendo assim, nós que somos os teus servos, nós temos prazer nas pedras que são do Senhor. O Monte Sião, a cidade de Jerusalém, é do Senhor. Então nós temos prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. O pó foi, a Bíblia conta que quando Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, ele destruiu toda a cidade. A cidade ficou queimada. Então, tudo que tinha o templo foi completamente derrubado, foi destruído. Eles tiveram que construir outro templo depois, quando eles voltaram, de tanto que foi a destruição. Mas ele está dizendo aqui, o Senhor se levantará, terá piedade de nós, chegou o tempo do Senhor se compadecer, chegou o tempo determinado, e os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Nós queremos retornar para a nossa terra. E o Senhor está conosco. Agora vem o versículo 15. Então as nações temerão o nome do Senhor. Ele está dizendo, quando isso ocorrer, quando isso acontecer, todo mundo, todas as nações, todos os povos temerão, vão ter medo do Senhor, vão respeitar o Senhor. Temer significa terão respeito pelo Senhor. E todos os reis da terra, a sua glória. Versículo 16, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. 17, e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Então ele está dizendo, quando o Senhor atender a minha oração, esse salmo é chamado Salmo do Aflito, o Salmo do desamparado aqui. Ele fala, ele está se referindo a ele mesmo. O Senhor, quando o Senhor ouvir a oração do desamparado, de todos os que estão se sentindo sozinhos, sem amparo. Agora vem o versículo 18. Isto se escreverá para a geração futura. Veja, a partir do 18, ele mostra a preocupação em relação aos descendentes do povo de Israel. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Ou seja, o próximo povo não vai cometer o nosso erro. Os próximos do povo vão lembrar de que aconteceu isso e vão sempre louvar ao Senhor. 19. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra. 20. Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. 21. A fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. 22. Quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Então ele está dizendo, o Senhor virá, ele soltará, ele ouvirá o gemido do preso, ele vai soltar os que estão condenados à morte, para que o nome dele seja anunciado em Sião e em Jerusalém. Em Sião, no monte que adoram a Deus, e também na cidade inteira de Jerusalém. Quando todos os povos se reunirem para servirem ao Senhor. Agora no 23 e no 24 ele fala assim, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. 24, dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Ele está dizendo que foi Deus que abateu a força dele, que diminuiu o número dos dias dele, fez os dias dele ficarem sofridos,
Mas no meio desse sentimento de que os dias dele estão passando muito rápido, ele faz um pedido no versículo 24. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Ou seja, não me leve antes do tempo. Me dá ainda mais dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Ele está dizendo, o Senhor é eterno. O Senhor vive para sempre. Então me dá mais um tempo de vida, que eu não morra, que eu não venha morrer no meio do caminho. Aí o versículo 25, porque desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ele está dizendo, ele está louvando a Deus. O Senhor é desde a antiguidade. O Senhor fez todas as coisas. O Senhor é o dono de todo o tempo. 26. Eles perecerão. Aqui o eles, ele está falando dos céus. Veja aqui o 25. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. 26. Eles perecerão. Os céus vão desaparecer, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Agora ele fala todos eles, ele está falando dos inimigos, dos babilônios. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Então, 27. Esse eles perecerão também quer dizer os inimigos, os babilônios. Eles perecerão. Ele está falando aqui tanto dos céus quanto dos babilônios. Os babilônios perecerão, mas o Senhor vai permanecer. Os céus também vão desaparecer, mas o Senhor vai continuar para sempre. Agora todos eles, tanto os babilônios como os céus, se envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. 27. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. 28. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Então ele fala, as próximas gerações vão ficar firmadas. Aqui, esse eles perecerão, pensando, fazendo uma reflexão agora, que nós acabamos de fazer a leitura, ele na verdade se refere aos babilônios. Eu comentei aqui agora que o 25, eles perecerão, está falando sobre os céus, porque é o versículo que vem logo na sequência do 25. Mas, lendo o versículo 26 como um todo, ele na verdade se refere aos babilônios. Eles perecerão, porque, veja, ele fala assim, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Então ele está falando aqui no versículo 26, ele está, na verdade, ele não está continuando o versículo 25. Ele está trazendo uma memória do contexto que eles estão passando aqui. Eles estão passando por uma escravidão na Babilônia. E ele está dizendo que eles são os inimigos do povo de Israel. Então ele fala que eles perecerão, ou seja, a força dos babilônios vai enfraquecer. Eles vão perecer, mas Deus vai continuar sendo Deus, ele vai permanecer. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Uma veste fica velha com o tempo. Então eles vão envelhecer com o tempo. Não tem como você dizer aqui que os céus vão envelhecer. Então o 26, na verdade, o Novo Testamento fala que os céus desaparecerão, porque o Senhor trará um novo céu e nova terra. Mas o 26 aqui, na verdade, está falando dos babilônios. Então ele está dizendo que no contexto dessa perseguição, eles vão perecer, aqui o versículo 26, e eles vão ser mudados como uma veste que fica velha, ou seja, eles vão ficar fracos. Eles vão perder a força deles. Veste velha é veste que passou o tempo, que não tem mais o mesmo brilho, a mesma força, não tem o mesmo brilho. Eles vão perecer. E lendo a história de Israel, depois que passou o tempo do castigo do povo de Israel, Deus fez com que a Babilônia fosse destruída.
e o povo de Israel voltou para suas terras. E eles reconstruíram o templo e eles voltaram a ter um tempo de alegria com o Senhor. Então, nós vendo o Salmo 102 e a história de Israel, podemos ver que essa oração foi atendida, que Deus de fato estava com eles e Deus nunca os abandonou. Apesar das dores, da, da, da situação espiritual, de se sentir sozinho, da situação física, dele não poder comer e comer com lágrimas, da situação emocional, dele se sentir cercado por inimigos. Esses inimigos também podem ser a fome, a solidão, a tristeza. Ele fala assim: eu estou cercado pelos meus inimigos. Os inimigos podem ser tanto as questões emocionais como também os babilônios, porque eles maltratavam o povo de Israel quando eles estavam como escravos ali. Mas o fato é que ele estava se sentindo cercado por esses inimigos, por esses desafios. Mas a esperança dele de dizer que o Senhor ainda se compadeceria e traria esperança para o povo de Israel se concretizou. A oração dele, aqui no começo, quando ele fala: me escuta, inclina os teus ouvidos para mim. Deus inclinou e ouviu a oração do desamparado. O que nós aprendemos com o Salmo 102 é que, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja pensando que está sozinho, ainda que você esteja sem fome por causa da luta, da angústia, quando você clama a Deus, Deus escuta você. E Deus, ele está com você. Mesmo nessa situação, ele está vendo tudo o que você está passando. E ele continua sendo Deus e ele permanecerá para sempre. E ele continua com você mesmo nessa situação, assim como Deus continuou com o povo de Israel durante todos aqueles 70 anos em que eles estavam como escravos. Ele nunca os abandonou. Assim como também ele não abandonou você. Então essa é a palavra de hoje do Salmo 102, é a oração do aflito, a oração do desamparado, uma lamentação ao Senhor, mas uma lamentação que traz, o salmista tem a sua esperança em Deus, e a sua esperança, quando você lê a história do que aconteceu com o povo de Israel, foi atendida, ela foi respondida favoravelmente. E o Senhor quer responder a você. Ore a Ele, fale com Ele, conte a Ele a sua situação, mesmo que pareça que Ele não está ouvindo, porque Ele está ouvindo. Tenha essa confiança e essa certeza. O Salmo 102 mostra que vale a pena confiar em Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu dia, hoje e sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.